Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos falar aqui um pouquinho sobre os padrões de beleza, tá certo? Nós estamos vendo aí numa crescente, aí a última aula nós falamos aí sobre os distúrbios alimentares. E um dos pontos que eu elenquei lá para vocês é que a pressão social, a busca por um padrão de beleza faz com que os indivíduos acabem por ter alguns distúrbios alimentares. Hoje nós iremos falar especificadamente desses padrões de beleza, tá certo? Na qual a sociedade tenta nos impor. Então, eu organizei a aula da seguinte forma. Coloquei aqui o primeiro tópico, o que é padrão. Eu sempre gosto de conceituar nas minhas aulas para que a gente consiga entender e diferenciar no final. Segundo tópico, conceito de beleza. Tipos de biotipos. Quarto tópico, a influência da mídia. Quinto, as consequências. Sexto, o que é saúde. Sétimo, exercícios físicos e saúde. E oitavo, a aceitação do corpo, tá certo? Esse é o sumário da nossa aulinha. Então vamos lá. O que é padrão? É uma norma determinada e aprovada consensualmente pela maioria ou por uma autoridade, que é usada como base para estabelecer uma comparação. Aquilo que serve para ser imitado como modelo ou protótipo. Então, percebo que padrão é aquilo que é consensual, que a maioria dita como certo, dita como algo a ser seguido. Tá certo? Então, padrão é isso, é algo consensual, algo na qual a maioria acredita ser o certo, acredita que aquele determinado padrão deve ser o quê? Imitado. Isso é padrão. Conceito de beleza. O conceito de beleza é subjetivo. Varia de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade e pode mudar com a passagem do tempo. O que é padrão de beleza em uma sociedade, não necessariamente é em outra. O que é padrão em uma época pode deixar de ser. Então, percebam aqui, ó, eu coloquei em negrito a expressão subjetivo. O que significa isso? É que a beleza ela é subjetiva. Cada indivíduo tem o seu gosto. O que é belo para mim pode não ser belo para você. O que é belo aqui para o brasileiro pode não ser belo para o japonês. Então, a beleza ela é subjetiva. Então, quando a gente utiliza essa palavra subjetiva, nós temos que respeitar as diferenças. O que é beleza hoje pode não ser amanhã e não foi no passado. Então, essa questão de padrão de beleza é algo que fica muito bem subjetivada. Eu não posso e nem devo tomar como imitação, imitar algo, se isso é subjetivo. Se cada pessoa tem a sua forma de pensar e analisar. Eu não posso tentar me adequar, ou eu devo tentar combater esse padrão. Porque a busca por um padrão, essa imitação, por muitas das vezes, vai trazer problema para a saúde desse indivíduo. Essas questões estéticas, elas acabam que sobrepondo a saúde do indivíduo, colocando a saúde do indivíduo em risco. E é isso que não é interessante aqui, quando nós falamos aqui de aulas de educação física em relação aos exercícios físicos. Que uma das formas de se adequar a esses padrões é a busca exagerada por exercícios físicos, a prática exagerada de exercícios físicos, o que não é interessante. Tá certo? Então, em momento algum, nessa aula de hoje, vocês vão me ver, ou vão me ver falar aqui, de beleza, de busca exagerada por estética, por beleza. Muito pelo contrário. Eu vou estar aqui alertando e falando para vocês tudo relacionado à saúde. Tá certo? Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagem relacionada ao conceito de beleza. Coloquei aqui a imagem de 5 mulheres.
E eu peço que vocês analisem, que vocês olhem, que vocês me digam qual é a mais bonita para vocês. Respondam aí, rapidamente. Quem é a pessoa mais bonita da foto aí para vocês? As respostas, elas são variadas. Cada pessoa tem um gosto. Ah, eu gostei mais daquela ali, eu gostei daquela. Então percebam, não há necessidade de eu me preocupar com determinado padrão se os gostos, existe na beleza a subjetividade. Tá certo? O que é belo para mim pode não ser belo para você. E o que é que cabe a nós, seres humanos, é apenas respeitar o outro. Nós temos que ter empatia com o próximo. Vamos respeitar as diferenças. E quando eu falo de diferenças, eu falo porque existem determinadas situações na qual o indivíduo quer imitar e não tem condições. Ele não vai conseguir ficar igual àquela pessoa, porque existe na biologia, existe nas ciências, os biotipos. Os corpos são diferentes. Tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tipo de biotipos. Existem 3 tipos de biotipos: o ectomorfo, o endomorfo e mesomorfo. E cada tipo apresenta características e necessidades diferentes, sendo por isso necessário adequar o estilo de vida, dieta e prática de exercícios físicos a cada tipo de corpo para manter a boa forma física e a saúde. Perceba que eu coloquei negrito, sublinhado, caixa alta a palavra saúde. O que é, professor? O que o senhor tanto está batendo nessa tecla? Pessoal, turminha, o indivíduo, óbvio, ele pode até praticar exercícios físicos em busca da estética, se sentir melhor, se ficar ali fitness, ficar ali saradinho, isso, aquilo, outro. Pode acontecer, não tem problema nenhum. Porém, o que eu quero alertá-los é que essa busca por um corpo perfeito, que eu nem sei se existe esse corpo perfeito, na verdade, na minha concepção, não existe, né? Ultrapasse o limite da saúde, eu coloque a saúde em risco, a minha saúde em risco, em busca de ganhos estéticos. Tá certo? Então, a grande preocupação do indivíduo tem que ser com a saúde. Tá aqui, ó, o ectomorfo. Apresentam corpos magros e esguios, ombros estreitos e membros compridos. As pessoas com este tipo de biotipo geralmente apresentam metabolismos rápidos, podendo, por isso, seguir dietas menos restritas e mais relaxadas. O ectomorfo, galerinha, é aquele indivíduo, aquela prima que nós temos, que a gente chama ele magro de ruim, que a gente vê que come, nunca engorda. Esse é o indivíduo que é ectomorfo, é aquele magro de ruim. Come, nunca engorda, tá certo? Temos o endomorfo. Ao contrário dos ectomorfos, geralmente apresentam corpos mais largos e membros mais curtos, sendo conhecidos por ganhar peso com alguma facilidade, pois o seu metabolismo é mais lento. O endomorfo é aquele cara, eu sou endomorfo, meu biotipo é endomorfo, eu ganho peso com facilidade. Se eu não estiver ali fazendo uma alimentação equilibrada, adequada, me exercitando de forma contínua, eu ganho peso com muita facilidade. Então, meu biotipo é totalmente diferente daquele magro de ruim. Tá certo? Eu sou endomorfo. Se eu cheirar uma comida, digamos assim, eu vou engordar. Então, o endomorfo e o ectomorfo. E o mesomorfo? Tem corpos magros e musculosos, sendo, no geral, bastante atléticos e invejados por muitos. As pessoas com este tipo de corpo têm geralmente o tronco bastante desenvolvido, apresentando pouca gordura abdominal e cintura estreita. O mesomorfo já é aquele cara que tem um porte físico, aquela mulher que tem um porte físico mais atlético, mais definido, mais fitness. Então percebam que existem diferenças de biotipo. Existindo diferenças de biotipo, existem diferenças de corpos. E esses corpos, eles devem ser aceitos. Os padrões, a gente tem que quebrar esses padrões, essas exigências que a sociedade nos impõe. Porque esses padrões, por trás desses padrões, existem um mercado que lucra demais. Entendeu? Existe a questão comercial, a venda de produtos estéticos.
Tudo isso envolve muita economia, então existe ali o interesse, tá certo? A influência da mídia. Os padrões de beleza são conjuntos de normas estéticas que desejam formatar como deve ou não deve ser o corpo e a aparência das pessoas. Percebam, falei para vocês de padrão, que é aquilo que é consensual, que a grande maioria acha que é o adequado, que é o que é para ser imitado. E quando nós falamos de beleza, coloquei aqui em negrito a expressão estética. Percebam que eu não falo de saúde, eu falo simplesmente de estética, tá certo? Aquele indivíduo que tem preocupação com o corpo, não está nem lá para o que está acontecendo internamente, o seu organismo em si. Ele está preocupado com a capa, com o que o homem vê, com o que a gente consegue visualizar. Hoje, a influência das redes sociais praticamente globalizou por completo as formas idealizadas de estética. As milhares de influenciadoras que vendem corpos esculturais e rostos perfeitos contribuem para uma uniformização do que é beleza. Está aqui, estética em negrito, beleza em negrito. Aí eu vou chamar a atenção de vocês, essas influenciadoras digitais, que não têm conhecimento nenhum às vezes, na grande maioria das vezes não estudou, não sabe nem o que está falando e está ali vendendo um produto. E na grande maioria das vezes está mentindo para vocês. Está mostrando aquele corpo escultural, aquele corpo fitness, mas já passou por uma série de procedimentos plásticos. Faz uso de substâncias que não são aceitáveis. Então aquele corpo ali, belo por fora, está todo estragado por dentro. E é uma pessoa que passa, que tem um discurso que acaba por influenciar pessoas desinformadas. Mas eu estou aqui para alertar vocês de que não escutem essas pessoas. Elas lucram, elas ganham dinheiro com venda de produtos na quais elas estão atreladas. Então, ao invés de você seguir lá essa influenciadora digital, esse influenciador digital, siga um profissional da área. Siga um nutricionista, um nutrólogo. Siga um profissional de educação física, uma pessoa que vai, de alguma forma, te ajudar com dicas. Essas influenciadoras ganham muito dinheiro em cima de pessoas que são leigas, que não têm um conhecimento daquilo que está acabando aqui por consumir, tá certo? Tá aí, ó, as consequências desses padrões de beleza. As pessoas se visualizam e acabam por tentar se encaixar esse padrão, a essa exigência, ocasionando o quê? Aqueles distúrbios alimentares que eu falei para vocês na aula anterior. Anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, tudo em busca de um padrão, tudo com preocupação com a estética, deixando de lado o quê? A saúde, que é o principal. Nós devemos nos preocupar com a nossa saúde, primeiramente. Depois, quem sabe, um ganho estético, mas a saúde tem que vir em primeiro lugar. Está aqui, ó, o indivíduo aplicando um anabolizante, uma garota ali fazendo uma marcação por uma suposta cirurgia plástica que ela vai sofrer. Em 2019, galerinha, o Brasil passou a ser o país com o maior número de cirurgias plásticas realizadas, sendo que teve um aumento de 140% em adolescentes de 13 a 18 anos. Isso é preocupante, isso é preocupação com a estética. Então, galerinha, falei de estética, falei de beleza, e o que é saúde? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doenças ou enfermidades. Fiz questão de trazer aqui o conceito de saúde para vocês, para que vocês entendam que saúde não engloba apenas o quê? O bem-estar físico. Envolve o quê? O mental, o social e o socializar. E quando eu falei de distúrbios alimentares, eu disse para vocês que as pessoas que sofrem de distúrbios alimentares são antissociais, na sua grande maioria. O ganho mental, a gente está ali, não está sofrendo essas pressões que a sociedade nos impõe, tá certo? Então, o bem-estar, a saúde está atrelada a tudo isso. Financeiro, bem-estar financeiro também. A gente tem saneamento básico, então saúde não é apenas o quê? Não está ligado apenas a eu estar ali bem fisicamente, tá certo? Isso de forma geral. Exercícios físicos e saúde. O que os exercícios físicos fazem em relação à nossa saúde? Combate o excesso de peso, reduz a pressão arterial, ajuda a controlar a glicemia,
fortalece ossos e articulações, aumenta a força e a resistência muscular, promove a sensação de bem-estar, diminui o estresse, combate a ansiedade e depressão. Percebam aqui, ó, elenquei vários benefícios da prática de exercícios físicos em relação à saúde. Em algum desses tópicos aqui, vocês veem eu citar ou eu colocar alguma coisa relacionada à beleza, à estética? Não. Então, eu quero que vocês tenham essa preocupação inicial, essa preocupação seja primordial para vocês quando vocês forem realizar algum tipo de exercício físico, que exercício físico promove o quê? Saúde. E vocês devem colocar a saúde em primeiro lugar. Tá certo? Eu não posso colocar a estética, eu ceder a essas pressões desses padrões e colocar a minha saúde em risco. Eu não posso fazer isso. Então, percebam, elenquei uma série de benefícios que os exercícios físicos trazem a vocês, mas em momento algum eu falei de estética. Professor, e esse combate ao excesso de peso? Sim, eu falo aqui de obesidade. Aquela pessoa que está acima do peso, ela tem sim que praticar um exercício físico para que ele diminua essa porcentagem de gordura corporal. E isso deve ser feito. Mas eu não estou falando aqui que o obeso ele vai ter que ficar perfeito, ele vai ter que ficar fitness, fortão, saradão. Eu estou falando apenas que ele tem que reduzir a sua gordura corporal. Tá certo? O último tópico aqui, coloquei aqui, a aceitação do corpo. Aí coloquei um texto aqui que eu tirei de uma leitura que eu estava fazendo. A aceitação do próprio corpo pelas mulheres tem sido muito discutida na nossa sociedade. E sempre que surgem novos casos de óbito, devido a procedimentos estéticos feitos por profissionais não qualificados ou com uso de produtos nocivos, o tema ganha novos debates. Percebam aí, o indivíduo acaba que por colocar sua vida em risco, se submetendo ao quê? A cirurgias plásticas. Tá certo? Então, por profissionais não qualificados, vale ressaltar que às vezes um profissional qualificado, essa pessoa também tem um probleminha de saúde, às vezes, de repente pode ir a óbito em busca apenas de quê? De estética. Quando a não aceitação do próprio corpo põe em risco a saúde física da mulher, para se encaixar em padrões estéticos, é necessário repensarmos a construção da nossa autoestima e segurança. Percebam aqui, eles colocam aqui, ó, ela coloca aqui, ó, quando a não aceitação, ela nega a aceitação do corpo, põe em risco a saúde da mulher para se encaixar a padrões estéticos. Porém, é necessário repensarmos a construção da nossa autoestima e segurança. Porém, eu preciso informá-los, eu preciso alertar e quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar. Vai ficar gravado, vai estar no portal do Gonçalves Dias e vocês poderão assistir essa aula. Eu não quero aqui polemizar. Eu quero apenas dizer uma coisa. Essa não aceitação do indivíduo, que aí de alguma forma ele vai buscar, através de cirurgias plásticas, de uso de anabolizantes, alguma coisa para que ela seja aceita, vai trazer problemas à sua saúde. Assim como a aceitação do corpo não pode ser confundida também como algo que eu use como pretexto para eu não cuidar da minha saúde, do excesso de peso. Como assim, professor? Eu me aceitei, eu estou gordinho, eu estou acima do peso. Porém, eu não posso deixar de praticar exercícios físicos em busca de melhorar a minha saúde, com o objetivo de queimar a gordura corporal, de controlar todas as taxas que existem no meu organismo. Muito disso é confundido. As pessoas têm o discurso de aceitação, eu me aceito do jeito que eu sou, e permanece no sedentarismo. Isso não é legal. Que você se aceite é o normal, é o adequado. Eu quero que você se aceite, eu dei a aula todinha para nós chegarmos no final que a gente não ceda a esses padrões. Você deve se aceitar, porém você deve o quê? Praticar exercícios físicos visando o quê? A saúde, não a estética. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?